Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para os amados irmãos e irmãs. Eu venho através desse vídeo deixar uma palavra de Deus para o relevo espiritual de cada um de vocês. Também relatar um sonho, uma visão da parte de Deus, que Deus ele tem me dado. Por várias noites Deus tem me incomodado com este sonho, com esta visão. E eu decidi no meu coração, senti no meu coração estar compartilhando com os amados irmãos e irmãs, com a Igreja de Cristo. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Roberto, moro no bairro Bom Pastor, em Viana. Pela misericórdia de Deus, estou firme na presença dEle, porque tudo é para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou um pecador, assumo meus pecados, sou falha, sou pó, sou cinza, mas sou carente da misericórdia de Cristo. E eu tenho feito de tudo para estar dignamente na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E algumas madrugadas atrás, eu, orando a Deus, fui deitar na minha cama, depois de muito orar, e adormeci. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele me mostrou algo especial, algo que estava aguardando para mim, mas ele veio me mostrando de novo e de novo. E eu senti de Deus que eu deveria compartilhar para os irmãos, com os irmãos e com as irmãs. Amém? Glórias a Deus. Tudo que eu vou relatar aqui é para a honra e para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Não estou aqui para ganhar curtida, para ganhar link, nada disso. Simplesmente estou usando esse meio de canal para transmitir algo da parte de Deus. Algo da parte de Deus. Após ter orado, como de costume, pelas madrugadas, no horário das 3 horas da manhã, deitei em minha cama e logo adormeci. E Deus me deu uma visão, um sonho maravilhoso. Maravilhoso. E esse sonho, ele tem se repetido na minha vida. Esta noite mesmo ele tornou a se repetir. Eu senti de Deus compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Após adormecer, eu senti meu corpo muito leve, muito leve. Glórias a Deus. E quando dei por mim, eu estava em companhia de um ser de vestes brancas. E nós sobrevoávamos a uma cidade. E essa cidade, ela refletia uma luz fortíssima, como se fosse a luz do sol refletindo em um espelho. Era tão forte a luz dessa cidade que eu não conseguia contemplar detalhes dessa cidade, porque a luz ofuscava a minha visão. E quando eu tentava olhar para aquele ser que comigo estava a sobrevoar essa cidade, eu não conseguia ver detalhes do seu rosto. O seu brilho também, o brilho que emanava do rosto daquele ser era muito forte. E ele me perguntava: o que você está vendo? Eu olhava para aquela cidade e dizia: nossa, uma linda cidade. E como brilha essa cidade. Eu acredito que era um anjo do Senhor. E ele falava comigo: não é simplesmente uma cidade. Esta é a sua cidade. E nós sobrevoávamos aquela cidade linda, maravilhosa. E eu podia observar nessa cidade muitas crianças, muitos jovens. E a alegria nos seus rostos era imensa. Era grande demais a alegria no rosto daquelas pessoas. E ali eu começava a observar naquela cidade lindas casas, lindos templos de oração, lindos corais que louvavam, louvores que eu nunca escutei aqui nesta terra. Louvores maravilhosos de adoração a Deus. Louvores cantados em mistério, em línguas estranhas. E eu conseguia entender cada letra, cada palavra. A sensação era muito grande, uma sensação de paz, uma sensação de
de glória, e eu não queria sair daquela cidade. Caminhávamos pelas ruas daquela cidade e pessoas vinham ao meu encontro me cumprimentando com felicidade, com alegria nos olhos, uma coisa maravilhosa. E eles falavam assim para mim: muito obrigado, irmão Carlos, só por causa das tuas pregações eu estou aqui. E eu ficava maravilhado, e meu rosto rolava lágrimas, mas não era lágrimas de tristeza, era lágrimas de satisfação, de felicidade. Muitos vinham me cumprimentando, e quando eu tentei olhar para aquele ser que me acompanhava, e eu observei o seu rosto, em meio àquela luz maravilhosa que emanava, eu percebi que o rosto daquele ser era semelhante ao meu. Foi no momento que ele me tomou pelas mãos e saímos dali voando, e ele me levou a um local. Eu via muitas igrejas amarradas por correntes, gigantes amarrados por correntes, cantores, cantoras, pregadores, conhecidos na mídia atual, amarrado por correntes. E eu perguntava: por que essas igrejas estão amarradas por correntes? Por que esses pregadores estão amarrados por correntes? E ele me dizia: haverá um dia que essas correntes serão rompidas, mas ainda não foram rompidas. Eu perguntava por que ainda não foram rompidas. E ele me falava: ainda há uma oportunidade para essas igrejas, para esses ministérios, para esses homens e mulheres. Mas se permanecerem da forma que estão, fazendo dos meus dons, fazendo da minha casa comércio, permanecerão amarradas eternamente. E eu fazia muitas perguntas ao anjo que me acompanhava, ao ser que me acompanhava, mas ele não me dava resposta. Só pedia para que eu observasse. Observa tudo neste local. Só observa. E caminhávamos por ruas, saíamos daquele labirinto e caminhávamos por ruas repletas de imundícia. Pessoas correndo de um lado para o outro, um desespero, criaturas horríveis, devorando pessoas, seres demoníacos, castigando pessoas. E eu perguntava: isso aqui é o inferno? Que lugar é este? Mas eu não obtia respostas. Fazia muitas perguntas, mas eu não conseguia resposta alguma. E dali ele me tomou pelas mãos e saímos voando daquele local. Mas meu coração doía, meu coração ardia, porque ali eu pude ver pessoas conhecidas que já se foram, amarradas, sofrendo. E eu chorava muito. E ele me dizia: tudo que você viu, e todas as pessoas que viste, todas hão de se apresentar um dia diante do nosso Pai. Todas as obras, todas as palavras, todas as atitudes, tudo será levado em balança. Não se entristeça por eles. Não se entristeça por eles. Eles tiveram a sua oportunidade. Eles tiveram os seus momentos. E eles viraram as costas. Suas correntes foram rompidas. Não tem mais jeito. Não tem mais chance. Não tem mais escapatória. E eu chorava muito. Dali aquele ser me levou para um local que parecia uma fábrica abandonada, um grande galpão,
grande galpão, e esse galpão tinha muitas portas, que eu olhava e não conseguia ver o final daquele galpão, e não conseguia ver o final daquelas portas, eram muitas e muitas portas. E aquele ser mandava eu observar, ele falava assim comigo: irmão Carlos, observa o mistério das portas. E eu observava aquelas portas, e observei que em cima de cada porta havia pombas. E alguma das portas havia pombas em silêncio, calmas, e outras havia pombas alvoroçadas. Em algumas delas, pombas estavam mortas, caídas sobre as portas. E naquele momento, aquele ser me pediu para me escolher algumas portas e entrar por elas. Dentro do meu coração estava um vazio muito grande, uma tristeza muito grande, porque ainda estava a minha mente com as lembranças daquele local terrível a qual tínhamos acabado de sair. Aleluias! Mas obedecendo a ordem daquele ser, daquele anjo, acredito eu, em nome de Jesus, abri uma porta. Escolhi uma porta a qual, aleluias, havia uma pomba quietinha em silêncio. Eu abri aquela porta. E quando abri aquela porta, eu me deparei com uma rua muito bonita, bares de um lado e do outro, igrejas evangélicas, escolas, como se fosse a rua de uma cidade bem pavimentada, bem organizada. E eu olhava os bares, pessoas normais. Eu olhava os templos lotados, pregadores falando do amor de Cristo, conjuntos adorando a Deus. Uma paz, uma maravilha. Que lugar gostoso. Que lugar gostoso. Foi quando ele me tomou pela mão e saímos de novo. E ali estávamos novamente dentro daquele galpão. E ele me pedia para escolher mais uma porta. E eu escolhi uma porta a qual tinha uma pomba alvoroçada e entrei por aquela porta. Escute, irmãos. Me deparei com uma avenida com muitas pessoas dançando, pulando o carnaval, os bares lotados, pessoas bebendo, muitos jovens se drogando, outros se prostituindo. E dentro do meu coração uma grande agonia, um grande aperto. E eu caminhava por aquele local e me sentia incomodado. Fazia várias perguntas, mas não obtinha respostas. Novamente saímos daquele local e voltamos para o ponto de início. E ali ele me manda escolher mais uma porta. Eu observei uma porta e havia uma pomba morta, caída em frente daquela porta. E ali entramos por aquela porta. E era justamente um baile funk. Muitas músicas obscenas. Saíamos de dentro daquele baile funk e tomávamos uma rua onde estava acontecendo um grande tiroteio. E muitas pessoas eram mortas, atingidas por balas perdidas. Não se ouvia falar de Deus naquele local. Era só palavras de grito, de baixo escalão, palavras que não me convém dizer aqui. Um local de agonia, de correria, de tristeza. Fazia várias perguntas, mas não obtinha resposta. E novamente saímos daquele local e voltamos para o local de início. E ali ele mandou escolher mais uma porta. E eu vi uma porta a qual tinha 3 pombas, em silêncio. Entrei por aquela porta
E quando atravessei aquela porta, havia na minha frente um grande e gigantesco labirinto. E do outro lado desse labirinto, um gigantesco relógio, um relógio muito grande. E esse relógio estava marcando 15 para meia-noite. Horiclamanai, Shedecoba Névias. 15 para meia-noite. Foi quando eu perguntei o que significava aquele relógio. E ele, naquele momento, me respondeu: irmão Carlos, o mestre está voltando. O mestre está voltando. As portas que você abriu representam o mundo que você vive. O mundo que você vive está corrompido. Os animais que você visse em cima das portas é o Espírito Santo. E ele não tem encontrado paz para atuar. Não tem encontrado corações para habitar. A primeira porta que você abriu, você viu um local de paz, louvores, orações e gratidão a Deus. E a pomba estava em silêncio. Ainda neste mundo existem locais que me adoram. Ainda neste mundo existem locais que levam o Espírito do meu Pai em seu coração. Ainda existem pessoas neste mundo que estão buscando a palavra do Senhor. E só por este motivo, ainda o Senhor não veio buscar a sua igreja. Porque seus profetas estão a anunciar. E ainda existem pessoas que precisam ouvir as palavras da salvação, as palavras do Evangelho. Mas o mundo não quer dar mais crédito a essas palavras. A segunda porta a qual você viste, aquelas pessoas felizes, pulando, dançando, e logo estavam ali correndo, desesperada. Esse é o mundo atual. É o mundo que a humanidade deseja. É o mundo que os filhos do Senhor desejam. Porque o pecado já dominou, já cauterizou seus corações. A palavra de Deus, a palavra de nosso Pai não cabe mais em seus corações. Eles preferem a desobediência, preferem a iniquidade, preferem a mentira, preferem a idolatria, preferem a prostituição, preferem tudo que faz alegrar o coração de Satanás e deixam de fazer aquilo que alegra o coração do Todo-Poderoso. Mas haverá um dia que eles correrão de um lado e para o outro, procurando você, procurando a minha igreja, e não onde encontrar. E este relógio que você vê na tua frente significa o pouco de tempo que resta para as trombetas tocarem. E quando esse relógio marcar meia-noite, o Senhor Deus se apresentará com poder e grande glória. Com poder e grande glória. E tirará da terra a sua igreja. A terra devolverá para ele aqueles que estavam na sua presença em vida e partiram com glórias e honra, afirmando que Deus é o Senhor. O mar devolverá seus mortos, o ar devolverá seus mortos, a terra devolverá seus mortos. Todos terão seus corpos restituídos e subirão ao encontro de Deus nas alturas. E ali seus corpos serão transformados. Até mesmo lá onde passamos, naquele local terrível, ali também será entregue. Todos que estão ali serão entregues. E todos se apresentarão diante do trono do Senhor, diante do trono do nosso Pai. Pequenos, grandes, ricos e pobres, todos se apresentarão diante do trono do Senhor. Ninguém poderá escapar. Ninguém poderá escapar do grande e do terrível dia do Senhor. E eu chorava muito, porque dentro de mim havia uma grande tristeza.
havia uma grande tristeza. Meus irmãos, e ele falava comigo: está vendo aquela cidade que você viu? Ela não se compara com aquela que o nosso Deus, que o nosso Senhor, Jesus Cristo, tem preparado na glória. Aquela cidade é para onde vão aqueles que morrem em Cristo. Aqueles que vivem na terra servindo e fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando descem à sepultura, a matéria, a carne volta ao pó. Mas o que é de Deus, o seu Espírito vai direto para aquela cidade. E ali ficam aguardando o dia do arrebatamento da igreja, o dia do juízo. Eles também se apresentarão diante do trono, mas não para vergonha, mas sim para receber das mãos de Deus a sua coroa e poder entrar pelos portões da Nova Jerusalém. Uma cidade que você não consegue comparar. Se você achou linda a cidade que viste, a qual reluzia, refletia, emanava uma forte luz, a Nova Jerusalém não se pode comparar. E meu coração se alegrou muito, se alegrou muito. E aquele anjo dizia para mim assim: prepara-te, prepara-te. E onde eu mandar você falar, você fala. Onde eu mandar você ir, você vai. Não temas, não temas. E não se importe se as pessoas vão crer no que você vai falar. Não se importe se as pessoas vão apontar o dedo para te acusar. Porque Ele te tirou do lamaçal do pecado. Ele te tirou do mundo das drogas. Ele te deu livramentos. Ele não permitiu que você parasse em uma cadeira de roda. Ele não permitiu que você fosse ceifado da face da terra. Porque através de você, muitos estarão na glória. Não desanime. Prossiga. Somente prossiga. Essas foram as palavras que daquele ser maravilhoso recebi. E você, meu irmão, acreditando ou não nas minhas palavras, eu quero dizer para você que Jesus Cristo te ama. E Ele está prestes a vir buscar a tua igreja. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, se apresse e aceitar a Jesus Cristo. Eu não estou dizendo aceitar a Cristo levantando as suas mãos em uma determinada religião. Deus e Amor, Assembleia, Presbiteriana, Adventista, Católica, Luterana, nada disso. Quando eu falo aceitar a Jesus Cristo, é largar o mundo de pecado, o mundo de idolatria, o mundo de mentiras, de vícios, e se tornar uma pessoa segundo o coração de Deus, segundo as concupiscências deste mundo. Seguir a Cristo sem olhar para a direita nem para a esquerda, olhar unicamente para o alvo que se chama Jesus Cristo. Aceite a Jesus Cristo, meus irmãos. Existem pessoas que estão aí há 10, 20, 30 anos dentro da igreja e ainda não aceitaram a Cristo, não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Eu não sou melhor do que ninguém, também não sou pior, mas eu quero dizer para você que ainda não teve esse encontro com Cristo. Ele está te dando tempo. Ele só não veio buscar a sua igreja porque Ele está dando tempo para você, porque você é precioso para Ele. A sua vida vale mais do que todo o ouro deste mundo. Você é precioso para Cristo. Você é preciosa para Cristo. O desejo de Deus é que nenhum de nós venha se perder. Deus não sente alegria na derrota de seus filhos, na perca de seus filhos. Até porque quando uma alma se converte a Cristo lá no céu, existe festa. É feita uma festa. Quando o nome de uma criatura, uma criatura é escrita no livro da vida, no céu eles fazem festa. Permita que os anjos do Senhor venham fazer festa ao escrever o teu nome no livro da vida.
Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que bom e consoável é que os irmãos vivam em união. Também não adianta você aceitar a Cristo e dizer dentro de você, eu aceito a Cristo, e continuar praticando as mesmas obras que praticava anteriormente. Aceitar a Jesus Cristo é mudar de vida, é nascer de novo. Se você roubava, não rouba mais. Se você mentia, não mente mais. Se você adulterava, não adultera mais. Se você era um drogado, não vai se drogar mais. Se você falava mal do teu próximo, não vai falar mais. Se santifique, busque a presença de Deus. Viver com Cristo é maravilhoso, mas viver sem Ele, o fim será muito triste. Muito triste. Se você dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã, sentiu o desejo de aceitar esse Jesus, que me tirou lá do lamaçal do pecado, do mundo das drogas, da concupiscência, da mentira, da idolatria, do pecado ao qual vivia, não tenho vergonha de dizer o que eu fui no passado, porque diz a palavra do Senhor que o Senhor lança no mar do esquecimento tudo aquilo que cometemos no passado. Mas Ele não arranca da nossa mente a lembrança do que fomos no passado, para que nós também não venhamos esquecer de onde Ele nos tirou. Aceite a Jesus Cristo. Procure uma igreja evangélica a qual você se sente melhor. Entregue a sua vida a Cristo. Porque diz a palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não sou eu, o irmão Carlos, que vai libertar você dos seus maus erros, mas é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ela tem o poder de libertar. Ela tem o poder de penetrar dentro do teu coração. Ela tem o poder de te fazer nova criatura, novo ser. Uma pessoa segundo o coração de Deus. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus possa falar no coração de cada um de vocês. Deus me mostrou muitas coisas nessa visão que eu tive durante esses 3 dias, mas existem coisas que não me cabem falar aqui em vídeo e também não tive permissão dentro de mim. O Espírito Santo não me permitiu falar coisas que vi nesses locais, mas o que eu pude ver e falar para os irmãos, estou relatando esse vídeo e peço encarecidamente que os irmãos possam compartilhar esse vídeo, entendeu? Para que Deus venha abençoar a vida de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e aceite a esse Cristo maravilhoso, para que vocês também possam um dia entrar na Nova Jerusalém, naquela cidade a qual não tive o privilégio de ver, mas se já vi aquela cidade a qual Ele me mostrou e achei maravilhosa, espetacular, fico eu agora ansiando e esperando em poder entrar na Nova Jerusalém, entrar nessa cidade tão maravilhosa a qual não tive o privilégio de ainda ver. E as igrejas que estão acorrentadas e os pastores que estão acorrentados lá naquele local de sofrimento, se arrependa, porque ainda existe um tempo oportuno para vocês. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.